Fala comigo, meu amigo, minha amiga. Tô de volta, professor Felipe Fazolino na área, planos de história no ar. E hoje, olha aqui para trás, porque essa aula aqui tu nunca viu nesse canal, porque a gente vai falar sobre os povos sambaquis. Na verdade, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre os sambaquis. Eu, particularmente, eu não me lembro de ter estudado isso na escola. E olha que nem faz tanto tempo assim, tá? Nem faz tanto tempo assim. Só que quando a gente fala sobre povos sambaquis, a gente fala sobre um período da história. A gente fala sobre a pré-história de um lugar específico do Brasil. Por isso que fica aqui até o final que você vai saber um pouco de detalhes sobre quem são, como viveram, para onde foram e quem deu o nome de Sambaqui para o Sambaqui. Se liga só, porque a primeira coisa que a gente já tem que botar no nosso coração é que, falando de região, onde é que os sambaquis foram formados? O sambaqui são pessoas? O sambaqui é um morro? Sim, olha essa imagem. Olha essa aqui também. Olha essa outra também. Você viu essas três imagens? Batendo no olhar, uma pessoa despretensiosa, leiga, desconhecida, vai falar assim, pô, isso é um morro, isso é um monte de terra que a gente vê por qualquer lugar. Mas não, na verdade esses são os sambaquis, que quando a gente fala sobre aonde eles foram formados, por esses povos pré-históricos brasileiros, digo, anteriores aos indígenas, guarda essa informação, a gente fala que é na região litorânea. A gente tem registro de sambaquis desde a região sul do Brasil até a região norte, mas a grande concentração, ou pelo menos os mais famosos, estão na região sul e sudeste. A gente fala especialmente de Santa Catarina. Só que quando a gente está falando de Sambaqui, a gente já tem que botar no coração que é tanto o nome desse morro que você viu a imagem, quanto o nome dos povos. O nome pode variar para povos sambaquis ou sambaquieiros. As pessoas foram usando letras, palavras para deixar as coisas mais confusas. Os sambaquis, eles são esse monte de conchas. Quem deu o nome Sambaqui para esse morro foram os povos tupis-guaranis, que da região interior do Brasil foram migrando aos poucos em direção ao litoral. Sim, os tupis-guaranis não ocupavam a região litorânea desde sempre na história. Eles passaram a ocupar. E quando eles chegaram na região litorânea, os povos, as pessoas que formaram os sambaquis já não estavam mais lá. Provavelmente se assimilaram, se integraram culturalmente com outros povos, porque os sambaquis tinham contatos com outros povos e com regiões do interior. As pessoas não estavam mais lá, mas os morros estavam. Então, os tupis-guaranis, eles começaram a dar o nome para esse sambaqui de monte de conchas. Sim, porque dentro deste morro, dentro deste montoado de terra, não é apenas terra, também muito menos são apenas conchas, mas é uma enorme quantidade de terras e conchas. Só que conforme as pesquisas foram avançando, foram descobrindo mais coisas ali dentro, que a gente já vai falar. Só que, beleza, no litoral são formados os sambaquis. Então, professor, os sambaquis, eles são específicos dessa região apenas? Bom, a gente tem esses vestígios. Só que tem uma outra característica de formação dos sambaquis, que é na região de lagunas. Muito forte lá no Santa Catarina e também muito forte aqui no Rio de Janeiro. Por isso que eu fiz esse mapinha aqui, que dependendo de onde você não vai entender muito bem, mas eu vou te explicar. Para quem é do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, sabe que existe a região dos lagos. Para quem não é, venha conhecer a região dos lagos. A região dos lagos é formada por um conjunto de municípios, que vai desde Cabo Frio até Saquarema. Aqui a gente tem a primeira lagoazinha, também chamada de laguna, que é a Lagoa de Maricá, Lagoa de Ponta Negra, a Lagoazinha de Jaconé, a Lagoa de Saquarema, a Lagoa de Jacarepiá, água doce no meio de um bando de água salgada, a Lagoa Vermelha, extremamente salgada, e a Lagoa de Araruama, que é circundada por diversos municípios. Aqui é a cidade do Rio de Janeiro, capital, para tu que não conhece. Por que eu estou falando disso? Porque os sambaquis que a gente consegue encontrar nessa região, eles estão basicamente nessa estreita faixa litorânea entre
entre a lagoa e o oceano. Gente, é muito interessante você perceber isso, porque você já começa a ter a imaginação. Que tipo de atividades os povos sambaquis praticavam? Que tipos de hábitos, culturas, ações e atos eles fizeram? Que tipo de forma de mudança da natureza, do seu ambiente natural os sambaquis fizeram? Eu fiz uma experiência uma vez sobre Saquarema. Saquarema tem um sambaqui muito famoso, que é o Sambaqui da Beirada, que você pode visitar, que fica mais ou menos nessa região aqui, ó. Essa região fica, no máximo, 1,2 km de distância do litoral. Ali nesse sambaqui foram encontrados, além dos montes de conchas e terras, foram encontrados esqueletos e foram encontrados outros vestígios, como vértebras de tubarão, como, sabe aquele rabo de arraia, que é troço pontudo, e dentes de tubarão, ossos de baleia, o que já mostra como os povos sambaquis, muito antes de pensar formação de morro, eles praticavam com muita força a pesca, a apanha e outros tipos de caça de animais pequenos terrestres, mas eles eram pessoas especialistas no mar e na lagoa. Aí a experiência que eu fiz em Saquarema, que é interessante, foi que eu perguntei numa escola, em 4 turmas diferentes, quais pessoas tinham parentes pescadores que ainda viviam da pesca na lagoa de Saquarema, e a metade da turma levantava a mão. O que eu quero falar com isso? Quero dizer que essas pessoas que ainda praticam a pesca nessa região utilizam técnicas semelhantes à que os sambaquis fizeram. Porque dentro do Sambaqui da Beirada foram encontrados pontinhos de ossos que poderiam ter sido agulhas para fazer rede de pesca. E muitos dos pescadores ainda usam a rede de pesca. E a gente tem também a fabricação de embarcações, que eram pequenas canoas e que hoje as embarcações, claro, mais modernas, ainda são utilizadas. Muitas pessoas dessa região, onde tem uma presença forte de sambaqui, sambaquis foram encontrados em toda essa região, mas a gente está falando especificamente desse. Muitas dessas pessoas nem imaginam, nem sabiam que tinham a mesma prática de sobrevivência que povos de milhares de anos atrás. E essa é uma parada interessante sobre os sambaquis, que vale a pena você, dependendo da sua cidade e do seu interesse, você pesquisar mais a fundo sobre a característica do sambaqui da sua região. O da minha região é essa que eu te falei. E aí, conheceu o Sambaqui da Beirada? Não? Vamos olhar mais aqui então? Se liga só, porque quando os sambaquis começaram a ser pesquisados, isso é lá no século XIX, tá? O próprio Dom Pedro II, Pedrinho, ele estava lá quando foi retirado o primeiro esqueleto do sambaqui. Caraca, professor, esqueleto, não um monte de concha? Só que o negócio não é tão simples. Olha para esse lado de cá, que aqui eu fiz um esqueminha para a gente pensar nas teorias sobre o surgimento dos sambaquis. Inicialmente, a galera começou a pesquisar e pensar assim, fenômeno natural. É um bando de concha, bando de terra, numa região litorânea. Cara, maré sobe, maré desce, o tempo passa, as coisas vão se acumulando. Óbvio, natural. Só que quando você começa a futucar dentro dos sambaquis, você começa a perceber e encontrar coisas. Aí a gente exclui a teoria do fenômeno natural e começa a pensar, beleza, com certeza foram seres humanos que fizeram isso propositalmente ou ocasionalmente? Aí é a nossa próxima dúvida. Bom, se foi ocasionalmente, ou seja, sem querer, um acaso, então por qual motivo que foram encontrados esqueletos ali? Aí tu fala, professor, às vezes as pessoas jogavam os mortos lá. Foi sem querer, acabou formando morro e o tempo passou e é isso aí, o sambaqui formado. Tá, só que olha essa imagem agora. Essa imagem está te mostrando o achado de um esqueleto. E repara que esse esqueleto ele não parece que ele foi jogado, ele parece que foi colocado, ele está em posição fetal. E alguns esqueletos encontrados em sambaquis, eles são esqueletos que têm alguns objetos, como espécies de pequenas miniaturas, esculturas de pedra,
chamadas de zoólitos. Essas esculturas de pedras às vezes representavam pássaros, peixes, só que o mais importante quando foram encontrados esses zoólitos no entorno dos esqueletos, de alguns esqueletos e outros não, começou a bater a dúvida. Será que foi sem querer mesmo? Pode ser que seja proposital, então exclui a ideia de ser ocasional. Então a gente já sabe que esse monte de conchas foi proposital. E um grande vestígio são os sepultamentos que foram encontrados. Gente, tem sambaqui que teve mais de 40 mil esqueletos dentro. Tem sambaqui de 30 metros de altura. Tem sambaqui que varia de 120 a 400 metros de largura, de comprimento. Agora você imagina um morro que tem mais de 10 andares de altura e um comprimento gigantesco de centenas de metros. Redondo, tem que pensar que é redondo, né? Que a gente está no mundo 3D. Cara, alguns sambaquis eles eram extremamente enormes e os achados desses 40 mil esqueletos em uns, outras centenas ou milhares de esqueletos em outros sambaquis é fundamental para a gente começar a tentar perceber e entender como que esses povos pré-históricos do litoral brasileiro anteriores aos indígenas viveram. E a gente sabe que eles tinham características marcantes na pesca, na alimentação com base em moluscos, crustáceos, peixes em geral, pequenos animais, só que também tem vestígios de carboidrato. Olha essa imagem. Essa imagem está mostrando uma arcada dentária encontrada num sambaqui cheio de cárie. O que dá cárie? Açúcar. O que dá cárie? Carboidrato. Bom, peixe não tem carboidrato. Carboidrato é sinal de que provavelmente alguns sambaquis praticavam a agricultura. Pequena agricultura, pequenas roças. Significa também que eles possuíam o domínio do fogo. Tem vestígios. Esse conjunto de fatores faz com que a gente elimine algumas hipóteses antigas sobre os sambaquis como sendo os indígenas que tiveram feitos, ou então mesmo como sendo uma formação fenômeno natural ou uma formação ocasional. Gente, sambaqui é um dos assuntos mais interessantes que eu já me deparei nesses últimos tempos. A gente tem ciências que auxiliam a história para contar sobre essa história. E a gente está falando de parte da história do Brasil na pré-história. Se tu gostou dessa aula, dá um like. Se você achou que faltou algum assunto, comenta aqui, contribui para encorpar mais esse vídeo. Porque as aulas aqui do Plano de História, elas são aulas gerais. A gente não aborda profundamente nenhum tema. A gente aborda um pouco de muitos temas. E você participando aqui nos comentários, deixa o comentário, você vai sempre contribuir com a gente. E liga o sininho se tu não se inscreveu. Se tu não ligou o sininho, se inscreve, aperta logo todos esses botões aí. Um beijo, tchau!